Revelado. A incrível transformação de uma empregada em rainha do império bilionário em 5 anos. Rosa sempre foi uma guerreira, uma mulher de fibra que, aos 30 anos, enfrentava os desafios da vida nas ruas empoeiradas da zona leste de São Paulo. Mãe de 2 meninas e cuidadora de sua mãe idosa, suas noites eram preenchidas por preocupações e seu coração carregava o peso do mundo. As jornadas intermináveis limpando casas luxuosas para famílias que muitas vezes a tratavam como invisível a deixavam exausta, mas o amor pela família a mantinha em pé. Ela sonhava em um dia ser mais do que uma empregada e dar às filhas um futuro diferente, onde a dignidade prevalecesse. Certa manhã, a chuva caía insistentemente, como se o céu soubesse da tempestade que se formava na vida de Rosa. Ao receber a notícia de que poderia ser demitida, seu estômago se apertou. Um desentendimento com uma cliente exigente, mais uma demonstração da desigualdade que enfrentava, deixou sua única fonte de renda pendurada por um fio. O medo do amanhã a paralisou. O desespero batia à porta quando uma vizinha surpreendeu com uma proposta inusitada, uma chance em uma empresa de tecnologia, um mundo completamente novo para Rosa. O coração dela disparou. Poderia ser o que sempre sonhou. Determinada e cheia de coragem, ela mergulhou de cabeça nesse novo desafio. As primeiras semanas foram tortuosas, as palavras técnicas e jargões pareciam um idioma que ela não conhecia. A insegurança se infiltrava em seus pensamentos a cada olhar julgado, mas o calor do apoio de colegas que perceberam sua empatia e generosidade encorajou. Um chefe que viu muito mais do que apenas uma empregada começou a guiá-la, empurrando-a para além de suas barreiras. Cada passo em frente era reverberado nos sorrisos das filhas e na gratidão de sua mãe. Mas a sombra do passado nunca se afastava completamente. Um dia, notícias distorcidas sobre sua origem começaram a circular. Aquilo a atingiu com a força de um furacão. Rosa se viu em um dilema moral, dividida entre enfrentar o preconceito ou proteger sua família, que sempre foi seu bem mais precioso. Estava cansada de lutar, mas o chamado para a mudança crescia dentro dela. Algo precisava ser feito. Num evento da empresa, enquanto o coração pulsava em sua garganta, Rosa decidiu dizer o que estava guardado. A voz tremia, mas ela começou a compartilhar suas lutas diárias e os valores que a moldaram. As palavras saíam como um rio, e, à medida que contava sua história, a plateia se tornava mais receptiva, tocada por sua jornada. O ambiente, inicialmente frio e desconfiado, começou a se aquecer, e a plateia aplaudiu de pé, mostrando que havia espaço para mudança. Enquanto ainda ecoavam aplausos, Rosa sentia um misto de emoção e incerteza. Conseguiu, finalmente, conquistar seu lugar, mas conseguiria lidar com os resquícios de preconceito que ainda ameaçavam sua nova vida? Com o futuro pulsando em seu peito, ela encarou o horizonte. O que viria a seguir seria crucial não apenas para ela, mas também para suas filhas e para todas as mulheres que, como ela, sonhavam com igualdade. Ainda respirando a adrenalina da apresentação, Rosa se sentiu leve, como se tivesse se despido de um peso invisível. As palmas se espalhavam pelo auditório, mas ela sabia que o caminho não estava livre de espinhos. O que aqueles aplausos verdadeiramente representavam? Aceitação? Compaixão? Ou apenas um momento fugaz de empatia, que logo se dissiparia no ar? Nos dias seguintes, sentiu a pressão dos olhares. Alguns colegas se aproximavam, aplaudindo sua coragem, enquanto outros a observavam com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Um desses olhares, no entanto, era familiar. Era o de Eduardo, seu chefe. Ele sempre incentivara, mas a forma como encarava agora era diferente, quase respeitosa, como se estivesse vendo de fato a raiz da sua força. Você é maior do que qualquer rótulo que possa usarem contra você, Rosa, disse ele, com um sorriso. Vamos trabalhar juntos para assegurar que todos na empresa entendam isso. Mas as palavras de Eduardo não conseguiram apagar o receio que Rosa sentia. Na volta para casa, o trânsito tumultuado refletia sua mente confusa. As ruas barulhentas da cidade, com seus cheiros, sons e ritmos, pareciam uma extensão dos seus pensamentos tumultuados. As filhas a esperavam em casa, suas risadas ainda ressoavam em seu coração, mas um aperto lhe dizia que a paz duraria pouco. Naquele mesmo dia, enquanto ajeitava as coisas na cozinha, o celular vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem no grupo da escola da filha mais velha. Alguém havia compartilhado o que havia circulado sobre ela. Os comentários eram cruéis, repletos de suposições e insultos. A raiva tomou conta de Rosa ao ler as palavras que atacavam não só a sua dignidade, mas a inocência das filhas. Não. Isso não ia continuar assim. Com o coração acelerado, Rosa apertou os dedos ao redor do celular e começou a responder. Não ia permitir que aquele veneno se espalhasse.
Quando começou a digitar, encontrou sua voz assertiva, sua nova força. A vida é feita de escolhas. Eu escolho ser a mãe que ensina suas filhas a lutar contra a injustiça, não a esconder-se dela. Com a mensagem enviada, um alívio a tomou. E naquele instante, Rosa decidiu que não poderia se calar. Se tinha conquistado um espaço na empresa, poderia fazer o mesmo na comunidade. Organizar um evento com as mulheres do seu bairro, um espaço para compartilhar suas histórias, suas lutas e, acima de tudo, suas vitórias. O plano começou a tomar forma. Rosa começou a conectar-se com outras mulheres, contagiando-as com seu entusiasmo. Em cada conversa, ela via olhos brilhando, pulso acelerando, o desejo de mudança se formando. Seriam parceiras, criariam laços, e juntas, desafiariam o sistema que as mantinha à margem. Enquanto isso, as notícias sobre ela e seu trabalho na empresa continuavam a rolar, mas a confiança que Rosa sentia em seu novo propósito eclipsava as vozes negativas. Estava mais forte do que nunca, determinada a usar sua experiência não apenas para ela, mas para todas aquelas que ainda estavam silenciadas. No entanto, a cada passo que dava, um sentido de perseguição também crescia. Alguém na empresa parecia desaprovar, e a atmosfera começava a mudar. Olhares tortos e sussurros se tornaram mais frequentes e a sombra de um novo desafio se formou à sua frente. O que ela não esperava era que sua jornada levaria a enfrentar não apenas o preconceito externo, mas também traições internas que ameaçariam tudo o que havia construído. Rosa, cuidado! A tempestade pode não estar só fora. A mensagem de medo ecoou em sua mente. Agora, mais do que nunca, ela precisava se preparar para a luta que estava por vir. Mas, sobre qual batalha lutar primeiro? Por respeito ou pela verdade? O que ela faria a seguir mudaria não só o seu caminho, mas o de tantas outras mulheres. E se todo mundo que ela conhecesse virasse as costas na hora mais crítica? Essa pergunta ressoava em seu coração enquanto ela se preparava para o que estava por vir. Rosa acordou naquela manhã com uma mistura de ansiedade e determinação. O evento que havia planejado tomava forma, e as mulheres que se dispunham a se unir a ela estavam animadas. Mas a sombra daquela mensagem de alerta pairava sobre seu coração. Sair da zona de conforto era arriscado, ainda mais agora que ela sentia que o próprio ambiente de trabalho começava a se fechar em volta dela. Naquela tarde, enquanto coordenava os últimos detalhes do evento, algo chamou sua atenção. Um grupo de mulheres se reunirá em uma esquina do salão comunitário, conversando em sussurros, olho no olho. Rosa não conseguiu conter a curiosidade e se aproximou. A expressão delas mudava entre empolgação e o receio, como se houvesse alguma tensão no ar. Sobre o que estão falando? Conseguiu perguntar, tentando disfarçar a inquietação. Sobre você, Rosa, respondeu uma das mulheres, Thaís, gesticulando com a mão. Algumas pessoas estão dizendo que você não deveria ser a líder desse encontro. Criaram rumores de que você está tentando ganhar fama às custas de outras. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Rosa sentiu o mundo desmoronar por um instante. Não, não pode ser, balbuciou, a voz trêmula. Dizer que Rosa estava lutando por suas irmãs não era suficiente para silenciar o preconceito. O aparente apoio em sua apresentação transformava-se em dúvida e desconfiança. No entanto, não era o momento de fraquejar. Já havia superado muito, e agora, mais que nunca, estava decidida a não desistir. Enquanto organizava as cadeiras, pensamentos confusos invadiam sua mente. O que poderia fazer com aqueles comentários maldosos? Deveria se explicar? Lutar contra a sombra da dúvida? Ou simplesmente ignorar? Fui em busca da resposta. Decidida, pegou o microfone e pediu a atenção de todas. Estamos aqui para nos apoiar. Sua voz ecoou pela sala. Cada uma de nós tem uma história. E é por isso que precisamos de um espaço seguro para contar nossas verdades. Não podemos permitir que vozes negativas nos tirem nossa força. Não estou aqui para ganhar fama, mas para lutar por todas nós. O que se seguiu foi um murmúrio crescente. Algumas mulheres acenavam com a cabeça, outras mostravam sorrisos encorajadores. Rosa viu naquele momento uma luz brilhar entre as nuvens. Talvez pudesse confrontar o medo de forma coletiva, transformar o veneno em remédio. As histórias que vieram depois foram como faíscas acendendo um fogo. Cada relato trouxe não só lágrimas, mas também coragem. Rosa percebeu que juntas eram poderosas, e isso deixou seu coração mais leve. Mas enquanto aquela chama começava a se acender, a recepção na empresa azedava. Mensagens anônimas começaram a chegar, insinuando que Rosa estava ultrapassando seus limites.
Estilo autoritário, ambiciosa demais eram alguns dos rótulos que a assombravam. A tensão aumentava no trabalho. Rostos que antes eram de apoio agora eram confusos e repletos de desconfiança. Com isso, Rosa também ouviu os ecos de Eduardo se distanciando gradualmente. As conversas que antes tinham fluído como um rio agora eram arrastadas por pedras de desconfiança. De que lado ele estaria? E a jornada que prometia unidade e força estava se transformando em um campo de batalha pessoal. Quebra da amizade estaria próximo? O que mais iria trocar de lugar? Afinal, uma mulher pode ser vista como rainha ou inimiga em um mundo construído por rótulos e julgamentos. E, naquele momento, a grande pergunta surgia em sua mente. Rosa, você está pronta para deixar tudo para trás em nome da verdade? E com essa dúvida pulsando, ela percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Rosa sentiu o peso das palavras de Thaís flutuar na sala como um eco distante, enquanto o evento se desenrolava. Ela precisava do apoio delas, mas a confiança que antes parecia inabalável agora oscilava nas mentes de suas irmãs. O nervosismo estava estampado em seu rosto. Mas havia uma determinação ardente dentro dela, uma luz que se recusava a se apagar. Não importa quantos ventos contrários sopram. A primeira parte do evento foi um sucesso. As histórias compartilhadas a fizeram sentir que o coletivo poderia ser mais forte do que qualquer rumor maldoso. No entanto, enquanto as mulheres se conectavam, Rosa não conseguia ignorar as mensagens anônimas que a atacavam no trabalho. Cada notificação fazia seu coração acelerar, e a tensão crescia como um barômetro prestes a estourar. No intervalo, Rosa se afastou um pouco, buscando respirar fundo. Precisava encontrar um jeito de lidar com aquilo, de conectar as duas partes de sua vida, a profissional e a pessoal. Olhando pela janela, viu a cidade pulsando, cheia de energia. O sol ainda brilhava, mas havia uma nuvem pesada sobre seu coração. Por que eu não posso ser ambas as coisas? Uma líder no trabalho e uma voz forte para as mulheres? Perguntou a si mesma. Quando estava prestes a retornar, ouviu vozes familiar. Era Eduardo, em conversa animada com outros colegas. A maneira como ele ria a fez sentir um aperto no peito. A conexão que compartilhavam parecia estar se dissipando, e a incerteza o cercava como um nevoeiro. Ele era um amigo, mas a perspectiva de que poderia ser uma das pessoas alimentando a desconfiança sobre ela deixou inquieta. Rosa! Ele a chamou, aproximando-se com um sorriso, mas ao olhar novamente para ele, tudo parecia em câmera lenta. Você está bem? Parece preocupada. A preocupação em seus olhos evocou um misto de esperança e desespero. Lembranças do tempo que passaram juntos como amigos surgiram, o conforto dos risos e da confiança se transformaram em algo mais espesso e complicado. Estou me envolvendo em algumas coisas, e a pressão está grande. Sua voz mal soou em meio ao burburinho da sala. Precisava falar, mas as palavras pareciam pesadas na língua. Eu ouvi sobre os rumores. Não deixe que isso te atinja, Rosa. Você é forte. Eduardo a olhou com sinceridade, e nesse instante, ela se permitiu sonhar com o apoio que ele poderia trazer. Mas o que aconteceria se ele fosse parte da multidão que duvidava dela? O evento seguiu com histórias de superação, mas na mente de Rosa, o conteúdo se virou contra ela. Cada relato era uma faísca, algo que iluminava a sala, mas também deixava um rastro de estações sombrias. E, no meio disso, a vozinha negativa se fazia ouvir cada vez mais alto. Você não é suficiente. Ninguém acredita em você. Por quê? Ao fim da programação, enquanto despedidas e sorrisos se espalhavam, Rosa sentiu que a escuridão da dúvida se aproximava novamente. Ela decidiu enfrentar os murmúrios e rumores com coragem, mas como fazer isso sem ferir aqueles que amava? Com o coração apertado, lançou um último olhar para Eduardo. Ele estava lá, mas havia um espaço sombrio entre eles que a impedia de se sentir plenamente à vontade. Com o último esforço, Rosa se virou para o público como se falasse para todas e cada uma das mulheres. Sejamos nós mesmas. Não vamos deixar que os outros nos definam. Se você acredita na sua verdade, falemos a nossa voz. Juntas, somos mais fortes. As palmas bateram na sala, mas mesmo assim, a dúvida sussurrava. Como ela usaria essa força para enfrentar a tempestade que se aproximava? Aquele encontro poderia ser o começo de algo maravilhoso, mas ela ainda estava longe de saber a que preço. E enquanto o eco das palmas diminuía, uma mensagem inesperada brilhou em seu celular. O nome do remetente fez seu coração disparar. Você precisa saber a verdade sobre o que está acontecendo na empresa. O que estaria prestes a ser revelado? Rosa sentiu um frio na barriga ao abrir a mensagem. O texto, curto e intrigante, queimava em sua tela,
você precisa saber a verdade sobre o que está acontecendo na empresa. As palavras pareciam pulsar, exigindo sua atenção, ao mesmo tempo, despertando um misto de ansiedade e curiosidade. Ela olhou ao redor, ainda cercada pelas mulheres que haviam compartilhado suas histórias de superação. Mas agora, tudo parecia distante, como um sonho que começava a desvanecer. Rosa precisava de um momento de clareza. Sem pensar duas vezes, saiu do ambiente barulhento do evento e buscou um canto mais serenado do prédio. Assim que abriu a mensagem novamente, o coração disparou. O remetente era um antigo colega de trabalho, Lucas, que sempre quisera proteger a justiça e a verdade. Enquanto ela lia, suas mãos tremiam. As acusações que rondavam seu nome não eram meros rumores. Havia um plano bem estruturado para derrubá-la, e, pior ainda, parecia que Eduardo poderia estar envolvido nisso. A dor pulsou em seu peito. Como ele, que sempre a apoiou, poderia fazer parte desse ataque sorrateiro? Rosa, a mensagem continuava: eu não posso revelar tudo agora, mas precisa saber que alguns colegas estão se unindo contra você. É uma questão de tempo até chegarem em você. Seu estômago revirou. No fundo, ela já suspeitava que algo estava errado, mas ouvir isso de forma tão clara fez sentir como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Um mar de emoções a invadiu: raiva, traição, confusão. Como posso lidar com isso? Vou me defender de quem deveria me apoiar? Ela mal conseguia formular as perguntas adequadas. No impulso, decidiu responder: quem mais está envolvido? O que você sabe? Os dedos tremiam enquanto enviava a mensagem. Precisava de respostas e, mais importante, precisava de aliados. Enquanto esperava pela resposta, um pensamento a assombrava. A voz de Thaís ressoou em sua cabeça: você só pode contar com o que tiver dentro de você. E foi nesse exato momento, olhando pela janela onde os raios de sol dançavam sobre os prédios, que Rosa compreendeu que não poderia se deixar levar pela dor e pela dúvida. Precisava transformar essa situação em força. O evento ainda ecoava em sua mente, com os aplausos ressoando, e ela percebeu que teria que ser forte não só por ela, mas por todas as mulheres que a olhavam como uma líder. Afinal, isso não era sobre ela apenas, era sobre o movimento, uma luta coletiva. A resposta de Lucas finalmente chegou. Rosa, não confie em todos ao seu redor. O que estão tramando é mais do que só boatos. Fique atenta e se classifique como aliado. Ela leu e relia a mensagem, cada palavra se tornando mais pesada, enquanto uma mistura de nervosismo e determinação crescia dentro dela. Não posso permitir que isso aconteça. Não posso deixar que me derrubem, pensou. O evento acabará, mas a luta estava apenas começando. Rosa precisava de um plano, e, mais urgente ainda, precisava saber quem eram seus verdadeiros aliados. Enquanto isso, no fundo da sala, Eduardo observava. O olhar dele era enigmático, cheio de incertezas, e uma pergunta pairava no ar: Rosa, você é mesmo a pessoa que eu conheço? A tensão entre eles crescia, e Rosa sabia que não poderia adiar essa conversa por muito mais tempo. Determinado a entender o que estava acontecendo, ela se preparou para enfrentar o que vinha pela frente, pronta para descobrir não apenas a verdade, mas quem realmente estava ao seu lado. A sombra da traição pairava em sua vida profissional, mas a luz da solidariedade e da força feminina poderia ser a resposta que ela precisava. E assim, como uma onda prestes a desabar, a jornada de Rosa começava a se intensificar, repleta de incertezas e desafios. O que mais a esperava nessa batalha silenciosa por seu lugar e sua verdade? Rosa sentia seu coração pulsar cada vez mais forte enquanto se afastava dos últimos ecos do evento. A luz do sol entrava pela janela, mas em seu interior, a sensação era de tempestade. Com a mente fervilhando, ela sabia que precisava agir rápido. Lucas havia acendido um alerta, e suas palavras ecoavam como sinos em um dia de tempestade. A verdade a alcançaria, mas ela precisava se preparar. Encontrou um pequeno café próximo, um local ameno que costumava ser seu refúgio. Ali, no cheirinho de café fresco e o som suave de conversas ao redor, Rosa começou a fazer anotações. Com uma caneta na mão e um caderno em sua frente, ela desenhou um mapa de aliados e possíveis inimigos. Lembrou-se das conversas informais nos corredores da empresa, das trocas de olhares. Será que outros também estavam percebendo a trama que se desenrolava? A luz revela o que a escuridão tenta esconder, ela murmurou para si mesma. O lema que sempre carregou a ajudava a manter a fé em si mesma. E foi com essa luz interior que decidiu que não se calaria. Precisava encontrar pessoas que estivessem dispostas a lutar ao seu lado. Não seria fácil, mas já havia passado por desafios piores.
Essa era mais uma batalha. Enquanto fazia sua lista de possíveis aliados, a imagem de Eduardo surgia em sua mente. Ele sempre foi alguém em quem confiou, mas agora tudo parecia nebuloso. Será que ele tinha motivos para agir contra ela? O amor que compartilhavam parecia distante, quase uma lembrança alegre em meio a um dia nublado. Preciso saber se o que sinto é recíproco, pensou. Pesarosa. Decidiu então que não poderia apenas esperando respostas de Lucas. E se ele estivesse em perigo também? O pensamento a fez se levantar bruscamente, fazendo o café que estava ali em sua mesa balançar. Ela precisava encontrá-lo. O café seria o local ideal para uma conversa sem olhares curiosos. Cautelosamente, mandou uma mensagem a Lucas, marcando um encontro. Precisamos conversar. Não é seguro discutir isso por aqui. Saindo do café, seu olhar foi atraído para o reflexo de sua imagem em uma vitrine. O que ela viu a surpreendeu. Nos olhos, havia determinação. Rosa sorriu para si mesma. Aquela poderia ser a última vez que se sentia insegura. Seria a caminhada mais difícil de sua vida, mas ela estava decidida a restaurar seu nome. Se estava realmente sendo atacada, não se deixaria abater. Tinha mulheres ao seu lado, inclusive Thaís, que eram como um exército. Medida que se aproximava do encontro com Lucas, seu coração disparava. A angústia e a expectativa dançavam juntas dentro dela. Ele poderia esclarecer tudo, mas também poderia criar mais confusão. A dúvida a consumia. A sala do café estava cheia, mas Rosa se sentia no centro de um palco, sob a luz quente. As vozes ao redor tornaram-se um zumbido distante. Quando Lucas entrou, a tensão era palpável. Ele caminhou até ela com um semblante preocupado. Não havia sorrisos, apenas a urgência do momento. As palavras se entrelaçaram em sua mente por um segundo, mas o desejo de esclarecimento a moveu. Precisamos agir rapidamente, Lucas. O que você tem para me contar? Ele hesitou antes de responder, e o ambiente ficou carregado de expectativa. A voz dele, então, ecoou como um trovejar distante. O que vou revelar pode mudar tudo. Rosa sentiu uma onda de ansiedade, mas também a pontada da esperança. O que Lucas tinha para compartilhar poderia ser a chave para todas as portas que se fechavam diante dela. E, mesmo que o que viesse a seguir fosse doloroso, ela estava pronta para ouvir. A batalha estava apenas começando, mas agora com o objetivo em mente. O que mais Lucas tinha a revelar? Ela se preparou, a respiração hesitante enquanto o mistério se adensava ao seu redor, quase como um jogo de xadrez que começava a se intensificar. O olhar de Lucas penetrava em Rosa, e por um momento, o tempo pareceu congelar entre eles. O café ao redor seguia seu curso habitual, mas a atmosfera na mesa deles era carregada de eletricidade. Rosa aguardava, seu coração acelerado, enquanto tentava decifrar o que havia por trás daquele rosto preocupado. Rosa, começou Lucas, a voz embargada. Eu sabia que era arriscado, mas você precisa entender que não é só você envolvida nisso. Esse jogo é maior do que imagina. Ele fez uma pausa, e Rosa sentiu um frio na barriga. Rosa forçou um sorriso nervoso. Maior do que eu? O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo e continuou. A empresa está em um momento crítico. Há forças agitadas que não querem que você suba. Tem um grupo trabalhando nas sombras, e você se tornou o alvo deles. Eles acreditam que você é uma ameaça para os seus planos. Um nó se formou na garganta de Rosa. E Eduardo? Ele está envolvido também? O olhar de Lucas hesitou. Esse simples gesto enviou uma onda de desespero através de Rosa. Se Eduardo, o homem que ela amava, estivesse do lado dos adversários, como poderia confiar nas emoções que sentia? Eu não tenho certeza, disse Lucas, segurando seu olhar. Mas eu vi conversas entre ele e algumas pessoas que, bem, digamos, não têm boas intenções. Você está dizendo que ele pode estar me traindo? Rosa mal conseguiu engolir as palavras. O mundo ao redor dissolveu-se momentaneamente, e seu coração se sentia como se tivesse sido atingido por um trem. Eu não quero acreditar que seja isso, ele respondeu sombriamente. Mas você precisa investigar. Não dá para esperar mais. Você precisa saber com quem está lidando. A ideia de confrontar Eduardo agora estava assombrando-a, mas havia também uma centelha de determinação. Rosa não poderia se deixar abater. O que importava eram suas ações a partir daquele momento. Está bem. Eu vou falar com ele, decidiu com firmeza. A emoção na voz de Lucas ricocheteou como um eco nos recessos de sua mente. O que mais poderia estar escondido?
Mas não faça isso agora, Lucas advertiu. Não revela suas cartas. Seja estratégica. A mente de Rosa girava, e novos planos estavam começando a se formar. Ok, mas e você? O que vai fazer? Ele hesitou mais uma vez. Eu vou conseguir mais informações. A partir de agora, temos que trabalhar juntos como nunca antes. A conexão entre eles estava se intensificando, e uma nova esperança de lutar contra os inimigos emerge. Mas, no fundo, o receio de saber qual era o verdadeiro papel de Eduardo ainda permanecia. Rosa! O chamado de Lucas cortou seus pensamentos, e ela se virou. Não se esqueça, você é mais forte do que pensa. Sentindo uma onda de emoção, Rosa acenou. E você também. Estamos juntos nisso. A conversa os uniu, mas a sombra da incerteza ainda permanecia. Enquanto se preparava para o próximo movimento, Rosa sentia a necessidade de descobrir a verdade. As palavras de Lucas reverberavam em sua mente, enquanto ela caminhava para fora do café. A arte da estratégia estava apenas começando. O câncer que devorava a confiança estava prestes a ser confrontado. Com os olhos voltados para a próxima jogada, uma pergunta ainda inquietava sua mente. Quem realmente está ao meu lado? A noite caía, e o jogo se intensificava. Rosa sabia que a revelação completa estava a uma conversa de distância, mas estava disposta a enfrentar o que viesse. Afinal, a vitória era dela, e a verdade seria iluminada. O que mais ela descobriria a respeito dos segredos escondidos, e principalmente, do homem que amava? Rosa saiu do café, suas pernas pareciam pesadas, mas sua mente estava a mil. As palavras de Lucas ecoavam em seus ouvidos, como um mantra urgente: você precisa investigar. O ar da noite estava fresco, e cada respiração era um lembrete de que ela havia cruzado uma linha. O destino estava em suas mãos, mas o preço a pagar poderia ser alto. A luz dos postes jogava sombras longas na calçada enquanto ela caminhava em direção ao apartamento. O coração pulsava forte no peito, misturando-se a um turbilhão de emoções. O que Lucas tinha descoberto, e, mais importante, o que Eduardo realmente almejava. As perguntas a atormentavam, mas a determinação estendia-se como um fio tênue entre os seus pensamentos. Ao abrir a porta do apartamento, a sensação de insegurança se intensificou. O silêncio era quase opressivo. Rosa respirou fundo, tentando afastar o medo que a rodeava. Ele não pode ser um traidor, não pode. As palavras se formavam como um mantra em sua mente. No entanto, enquanto andava para a sala, o olhar de Eduardo pairava sobre ela, como se ele estivesse esperando, observando cada movimento. Ele estava sentado no sofá, seu rosto iluminado pela tela do celular. A familiaridade daquele ambiente contrastava com a tensão crescente em seu peito. Oi, amor. Onde você estava? Eduardo perguntou, levantando os olhos e colocando o celular de lado. Havia um sorriso nos lábios dele, mas era um sorriso que só lhe parecia distante. Estava com a Rosa, não é? O ironia na pergunta deixou ainda mais inquieta. Como ele sabia? Sim, estava no café, respondeu Rosa, fazendo um esforço para manter a voz firme. Podia sentir a adrenalina percorrendo seu corpo, cada segundo um convite ao confronto. E aí? Alguma novidade? Eduardo perguntou, sua expressão ainda leve, mas um brilho sutil na maneira como ele a olhava deixava uma pulga atrás da orelha. As palavras pareciam estar presas em sua garganta. O que deveria dizer? A desconfiança que brotava em seu peito queria explodir, mas ela sabia que não podia agir por impulso. Só conversamos sobre o trabalho Lucy, você sabe, aquela nova campanha da empresa. Ele franziu a testa, como se estivesse medindo a resposta dela. Aquela campanha está cheia de problemas. Não devia estar lá, deveria cuidar mais de você. O coração de Rosa disparou. Cuidar de mim como assim? Eduardo, você é meu namorado, gostaria que pudesse me apoiar nessa. A conversa começou a se intensificar. As palavras fluíam em um jogo entre os dois, como se cada um estivesse tentando descobrir o outro. A forma como ele evitava seus olhos quando falava sobre os problemas a deixava inquieta. A dúvida crescendo a cada minuto. Você sabe que meu trabalho é importante. Estar no controle é o que eu desejo para nós, ela afirmou, sentindo a necessidade de reafirmar sua posição. Ele inclinou-se para a frente, suas mãos segurando os joelhos. Estamos juntos, certo? Precisamos confiar um no outro. A confiança era isso que lhe faltava. O eco das palavras de Lucas ressoava em sua mente, mas ela não queria acreditar que o amor poderia ser uma armadilha.
Rosa sentiu a necessidade de questionar, de sondar aquilo que estava se escondendo sob a superfície. Você esteve com alguém? Ela perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. A reação de Eduardo foi instantânea. A expressão dele se fechou, e o ambiente, antes convidativo, agora parecia um campo de batalha. Rosa, do que você está falando? Isso é um assunto sério. Ele se levantou, e o clima entre eles carregava a tensão de verão prestes a desabar em tempestade. Se é sério, então por que algo me diz que você não está sendo honesto? As palavras escaparam, e Rosa percebeu que a linha entre amor e desconfiança havia sido cruzada. E naquele momento, enquanto os dois se encaravam, um novo peso se instalou no ar. Rosa sabia que a verdade estava prestes a ser desvelada. Mas, o que ela realmente faria se a revelação não fosse a que esperava? Os segundos se arrastaram, e a resposta estava prestes a irromper entre eles, trazendo não apenas luz, mas também sombras mais profundas. Como Rosa enfrentaria o que encontrasse? Cada escolha poderia levá-la a um novo destino. Eduardo, com as mãos trêmulas, olhava fixamente para Rosa. Sua expressão era uma mistura de indignação e medo, como se cada palavra que ela dissesse pudesse arruinar tudo. O ar estava carregado de tensão, e o silêncio entre eles soava como um eco ensurdecedor. Rosa sentiu o coração apertar, e a dúvida que a visitava desde o café se transformou em uma voz insistente. E se ele estiver escondendo algo? E se Lucas estiver certo? Por que você não responde, Eduardo? Insistiu Rosa, sua voz carregada de desespero. A frustração a consumia. Eu só quero entender. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Você não entende o que está dizendo. Isso é insinuação, Rosa. Eu não estive com ninguém. Nossa relação é a coisa mais importante para mim. Entretanto, mesmo enquanto falava, um brilho de incerteza cruzou os olhos dele. Mas você se afastou de mim. Está sempre no seu celular, sempre ausente. O que você está escondendo? O tom de Rosa era desesperado, e ela sentiu um nó na garganta formar-se. Por trás da raiva havia um fio de medo que ela não conseguia ignorar. Eduardo hesitou, e os segundos pareciam se arrastar. Ele finalmente se sentou novamente, mais próximo dela, e sua expressão começou a suavizar. Eu realmente não estou com ninguém. Eu só não sabia como te contar. As coisas no trabalho estão complicadas para mim, e eu não queria te preocupar. Você está me dizendo que está sobrecarregado? Que isso te afastou de mim? Rosa sentiu um misto de alívio e raiva. Era a justificativa que precisava? Um instante de leveza surgiu, mas logo a desconfiança foi registrada na mente dela. Sabia que Eduardo poderia estar escondendo algo mais profundo. A tensão estava quase palpável enquanto ela ponderava as palavras dele. Eduardo, se há algo a mais, se você não pode ser honesto comigo, não sei como vamos superar isso, ela falou, sabendo que estava numa encruzilhada emocional. Rosa, por favor, não me inclua nos seus medos. Ele se levantou de novo, seu tom começando a subir. Não posso ser punido por estresse no trabalho. Somos uma equipe, e precisamos enfrentar isso juntos. Juntos? A risada amarga escapuliu de seus lábios. Você está me dizendo isso enquanto se afasta? Você realmente acha que é assim que uma equipe funciona? O coração dela batia forte, quase pulsando de raiva e frustração. A briga se intensificou, as palavras rasgando entre eles, expelindo medos e ansiedades. Naquele momento, o que começou como um debate sobre confiança se transformou em um desabafo de dores e inseguranças não ditas. A relação que um dia parecia perfeita estava se despedaçando aos poucos. Foi então que, em meio à gritaria, um toque suave no telefone de Eduardo interrompeu tudo. Era uma mensagem que ele não pôde esconder. Ela leu seu nome e seu coração parou. Quem é a Clara? A pergunta saiu quase como um sussurro, mas ecoou como um grito. Ele congelou. Cada músculo do seu corpo se tensionou. Rosa, espera, isso não é o que você pensa. Então me explica, Eduardo. O que está acontecendo? Esta história não vai acabar bem, eu sinto. O momento parou. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Rosa, misturando o pânico à raiva. Ela não queria acreditar, mas o horror que se firmava no rosto dele dizia tudo. A luta, já intensa, agora se sentia como um divisor de águas. Rosa sentia que o chão se abria sob seus pés. O que mais ela poderia descobrir? A verdade estava ali, à espreita, pronta para se revelar. E, no fundo, ela sabia que a resposta estava prestes a explodir entre eles. Me conte a verdade, Eduardo, ou tudo pode acabar aqui.
A determinação em sua voz era clara, mas o medo do desconhecido a mantinha prisioneira, sem saber o que o futuro reservava. Rosa respirou fundo, sentindo cada batida acelerada do seu coração ecoar na sala silenciosa. O clima quente e carregado entre ela e Eduardo se transformou em um campo de batalha. As palavras flutuavam na atmosfera, como nuvens escuras prestes a se romper. Rosa, não é o que você está pensando. A voz dele tremia, e ela podia ver a ansiedade em seus olhos, mas a interrogação que crescendo dentro dela exigia respostas. Então me diga o que é, Eduardo. Quem é a Clara? Suas palavras se apertavam na garganta como fios de ansiedade, cada sílaba tingida de dor. Eduardo hesitou, procurando uma saída, mas Rosa não daria a ele uma folga. Se você se importa tanto assim comigo, não pode me deixar no escuro. O que está acontecendo? Me fale a verdade. Ele finalmente sentou-se, o semblante marcado pela tensão. Clara é uma colega de trabalho com quem estou lidando um projeto delicado. Nos últimos tempos, eu tenho trocado mensagens com ela porque a empresa está em crise e eu não queria te preocupar com isso. Rosa sentiu o ar faltar por um momento, sua mente girando entre alívio e desespero. Então, você escondeu tudo isso de mim? O que mais você não me contou? Rosa, não é assim que eu quis. Eu não queria te envolver em algo que não era seu peso para carregar. A voz dele tremia, mas não era o suficiente para apagar a chama da desconfiança em Rosa. Esconder algo assim é pior do que qualquer mentira. Ela rebateu. A frustração e a mágoa pulsavam. Se você sente que pode me esconder a verdade, que mais você estaria disposto a ocultar? O que mais está nessa sua relação com Clara? Eu nunca faria isso. Eu te amo. Ele se aproximou, mas Rosa recuou, sentindo que a confiança estava se esfacelando como areia em suas mãos. Amor não é só palavras, Eduardo. É construção, é diálogo. Não posso mais repetir isso por muito tempo. Suas palavras eram cortantes, e ela sentiu uma fisgada no coração. A realidade a atingia com força. As dúvidas não eram apenas sobre ele, mas sobre eles como um casal. A fraqueza que se instalava entre eles, a falta de comunicação, tudo pesava agora, mais que antes. Enquanto as lembranças das risadas, dos momentos juntos, surgiam, um sentimento intenso de perda entrava em seu coração. Rosa se lembrou do evento em que tinham falado sobre superação e apoio mútuo, mas agora o que era amor parecia sombrio e dividido. Ela olhou nos olhos de Eduardo, buscando uma centelha de sinceridade. Se você quiser que a gente funcione, precisamos ser verdadeiros, um com o outro. Não sei se a nossa história pode continuar se você não puder confiar em mim para compartilhá-la. Ele então parecia perceber a gravidade da situação. Eu não tenho como mudar o que aconteceu. Mas quero tentar. Quero que você saiba que estou disposto a esforço, se você também estiver. O silêncio invadiu o ambiente novamente, mas não como uma barreira. Era uma pausa, como um espaço para refletir. Rosa pensou no que significava estar junto de alguém que não tinha confiança plena, as sombras do passado pairando sobre eles. Mas também viu a esperança da mudança. Seja honesto comigo, e a gente pode construir algo novo. Mas isso significa que preciso saber que não haverá mais segredos. Você entende? Sim, ele respondeu, quase como um sussurro, sua sinceridade fazendo o ar parecer mais leve. Com um aperto no coração, Rosa tomou coragem. Vamos juntos enfrentar isso. Não apenas eu, mas você também precisa ser minha rocha. Apenas assim, temos chance de vencer essa batalha. Gradativamente, a tensão se dissipou, e uma nova possibilidade surgiu. O amor poderia não ser suficiente, mas estavam dispostos a lutar juntos. Rosa poderia ver um caminho se formando. Não era fácil, mas a esperança ardia como uma fênix prestes a renascer. Naquela noite, os ventos mudaram. O diálogo entre eles se tornou um pacto silencioso de renovação. Em meio aos desafios que ainda viriam, Rosa encontrou a coragem não apenas para enfrentar Eduardo, mas para encarar o mundo que estava mudando. Ao seu redor. Ela tinha um novo objetivo, não apenas reconstruir seu relacionamento, mas usar essa força para liderar suas irmãs. A luta estava apenas começando, mas agora Rosa sabia que não caminhava sozinha. Enquanto se preparava para o dia seguinte, a luz do amanhecer iluminou seu caminho. Ela abraçou sua essência, aquela que já havia superado tantas dificuldades. Tinha aliados ao seu lado, e a determinação fervia em seu coração como um combustível poderoso. Com um novo propósito, Rosa queria tornar-se a voz dessas mulheres que a olharam como uma líder, não só na sua vida profissional, mas como um farol para todas que haviam enfrentado tempestades em silêncio.
Com coragem renovada, ela ia em busca de acreditar que, juntas, poderiam transformar os olhares de desconfiança em aplausos de apoio e união. Enquanto as primeiras luzes do sol invadiam seus olhos, uma nova história começava para Rosa, não apenas como empregada ou mulher, mas como uma rainha de sua própria jornada. Rosa sabia que o tempo estava chegando. E com um olhar firme e doce ao mesmo tempo, ela decidiu. Não importa quão forte fosse a tempestade, ela estaria pronta para enfrentar tudo. E agora, se você também sente essa força dentro de você, se você precisa ser parte dessa transformação e apoiar a luta por igualdade e dignidade, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, porque cada gesto conta. Comente suas reações e sentimentos sobre este final inspirador e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para fazer a diferença. Juntos, somos mais fortes.